Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa Protagonize. Estou aqui com as minhas amigas Vanessa Godoy, Renata Primeiro e hoje o nosso tema é para falar sobre o fluxo criativo. Você já parou para pensar na criatividade? Será que a criatividade é algo nato ou é algo que eu posso construir, que eu posso aprender, desenvolver? A palavra criatividade, ela vem do latim criare, que é a capacidade de criar e inventar coisas novas. E a criatividade, ela faz parte da vida de todos os indivíduos. As pessoas que desenvolvem a criatividade, elas têm a possibilidade de empreender melhor a sua vida, buscar oportunidades, resolver situações, problemas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né meninas? Sim, isso mesmo, Poliana. E até a criatividade, ela é o que impulsiona a sociedade a sempre melhorar, ela torna a nossa aprendizagem significativa, né? É por meio da criatividade que a nossa sociedade ela evolui, é por meio das novas ideias que ela sempre consegue alcançar coisas melhores. Isso mesmo, Polly. Inclusive, existe um autor, Howard Gardner, que ele é considerado o pai das inteligências múltiplas, que ele fala da questão da criatividade, da importância dessa habilidade, e ele fala, né, nas pesquisas dele que ele descobriu, que os grandes gênios da criatividade da história da humanidade tinham sempre a mente jovem. Como assim mente jovem? Eles eram curiosos e tinham sempre esse olhar de criança para as coisas. Criança pergunta tudo, né? Quer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Então, essa curiosidade fazia com que a criatividade deles continuasse ali se desenvolvendo e crescendo. E o interessante, até falei disso para poder falar um pouquinho da gente, puxar a sardinha para o nosso lado, que o SEDEMP também faz esse trabalho de incentivar, de estimular o desenvolvimento dessa criatividade. Você bem sabe, né, com a pedagogia empreendedora dos sonhos, né? E também a gente trabalha bastante lá no enriquecimento curricular, aqui nas nossas oficinas. Então, o trabalho do SEDEMP é muito voltado e acredita muito também na questão da criatividade. Sim, e a criatividade ela ajuda tanto a sociedade a evoluir, porque, por exemplo, lembrei agora de Gutenberg, quando ele faz a invenção da impressora de livros, né? Ele juntou a ideia da prensa para fazer uvas, né, para fabricação de usar as uvas para fabricar vinhos, né, junto com a ideia de cunhar moedas. Então ele junta essas duas ideias e cria a impressora de livros. Então vamos pensar aí, olha que legal, ele pega duas ideias e cria uma terceira ideia nova, que é o que tem acontecido agora na nossa sociedade, né? O mundo digital, ele tem pegado ideias antigas e transformado essas ideias para que se tornem melhores, cada vez mais tecnológicas, né? Isso mesmo. E aí, quando a gente pensa na criatividade, será que ela vem só da inteligência? O que nós observamos é que a criatividade, ela vem também aí das paixões, né? Geralmente nós desenvolvemos algo relacionado àquilo que nós temos mais aptidão, relacionado aos nossos talentos também. E falar de talentos é falar de empreendedorismo. Porque ser empreendedor é incentivar aí o melhor das pessoas, né? Aquilo que elas trazem como a sua aptidão, como a sua paixão. Então, eu acredito que a criatividade tem muita relação com essa paixão. E não só quando você fala de empreendedorismo, também vem a ideia de senso coletivo, né? Tudo isso que se junta e a gente pensa, não, vamos melhorar a sociedade, vamos fazer com que as coisas sejam melhores, já pensando no coletivo. Isso mesmo, é interessante isso que você falou, Vanessa, porque nós já sabemos de muito tempo o quanto a criatividade ajuda no desenvolvimento da sociedade, né? E isso está chegando cada vez mais dentro da sala de aula, através de uma metodologia chamada educação criativa, que tem justamente esse foco de desenvolver e de estimular essa criatividade dos alunos, ajudando com que eles aprendam mais facilmente e aproximando esse aprendizado da vida real, das questões do mundo mesmo, né, da vida prática. Então, eles são estimulados a desenvolver essa criatividade, resolvendo problemas, trabalhando por projetos. Então, a criatividade deles vai sendo sempre estimulada e eles vão aprendendo a lidar com as questões do dia a dia por meio dessa criatividade. Muito legal. E pensando nisso, nós temos uma convidada que exala a criatividade. A Josi entrevistou a Estefânia, que vai falar um pouquinho sobre literatura e criatividade. É com você, Josi. Obrigada, meninas. E olha o privilégio que hoje nós estamos tendo. Recebemos a professora Estefânia Andrade, conferencista, formadora, escritora e professora da nossa rede. Seja muito bem-vinda, Stefânia. Obrigada, Josi. É um prazer tê-la conosco. É um prazer estar aqui. E agora, conta pra gente, Stefânia, quando que surgiu essa sua paixão
tanto pela educação, esse seu desenvolvimento criativo pela educação e pela literatura? Como que isso aconteceu? Na verdade, eu digo que eu tenho um privilégio de ser de uma família de professoras, né? Eu só tenho 13 professoras na minha casa, Nossa. né? Minha mãe, todas as tias, todo mundo. Então, eu cresci numa família em que a educação era prioridade, né? Era muito importante e a criatividade fazia parte de tudo isso também, assim como a literatura. Então, eu digo que eu já nasci em berço de ouro, em berço literário. E quando que você percebeu que essa sua criatividade tinha que ser compartilhada com as pessoas? Que delícia! Quando eu era criança e eu era aluna aqui da rede, as pessoas já diziam, não, mas olha, Estefânia, você é criativa, vem fazer o trabalho comigo, não é? Ai, você não tem vergonha de conversar, de falar, de se apresentar. Então, enquanto aluna, eu já fui percebendo que isso era um diferencial. Mas enquanto professora, eu passei a estudar e percebendo que isso podia ser estimulado em qualquer pessoa, não é? E aí eu fui percebendo que a questão da criatividade, ela era tão importante como qualquer outro músculo na nossa vida que precisava ser exercitado. Que bacana. E tem uma faixa etária que a gente pode desenvolver isso com maior afinco, com maior desenvoltura? Como que funciona isso? É claro que quando a gente é criança, né? A criança, ela tá muito mais suscetível, muito mais fácil de aprender qualquer coisa, né? Inclusive as crianças, elas são naturalmente muito criativas. Não, haja visto que a gente encontra as crianças que estão apaixonadas por dinossauros. Elas querem saber tudo de dinossauros, elas só falam de dinossauros. Borboletas, elas ficam encantadas, elas só falam disso. Mas aos poucos, ao tempo que a nossa vida vai passando, nossa escolaridade, enfim, muitas vezes a gente vai cerceando, né, esse espaço na nossa vida. Então a gente vai deixando de perguntar, de testar, a gente passa a não querer mais errar. E então é nesse momento que a gente precisa olhar e falar, não, precisamos retomar um pouco dessa infância, né? Então eu entendo que hoje na vida adulta a gente precisa trazer um pouquinho mais da infância pra gente. Não pode deixar de experimentar, De jeito nenhum. E falando em experimentar, os seus livros, você é escritora. Sim. Os seus livros, você acha que também propicia esse desenvolvimento da criatividade, estimula isso nas crianças, nos adolescentes? Na verdade a gente tenta, é tão gostoso, né? Eu digo, Josi, que quando o livro ele sai da gente, ele toma vida própria, né? Não é à toa que a Melissa, que é a personagem dos meus livros infantis, meus primeiros livros infantis, a Melissa, ela saiu do livro, né? E ela tomou uma vida própria. E dentro de todos esses livros, né? Seja da Melissa ou não, a gente vai tentando trazer esse estímulo, né? Para a questão do protagonismo, a questão da realmente experiência, né? Experimentação. Então, tanto para criança quanto para os adultos também. Bacana. Então a Melissa é uma das suas personagens, né, dos seus livros, e ela propicia que as crianças experimentem a criatividade. Sim. Muito legal. E você acha, como que você mantém essa criatividade? E você? Como você se alimenta para conseguir construir tantas histórias interessantes? Eu digo, gente, que a criatividade, ela na verdade, ela é suscitada dentro de coisas tão gostosas que a gente deveria realmente colocar todos os dias como obrigações. Então, ler, experimentar, cantar, ouvir, assistir, brincar, né? Então tudo isso, ele traz realmente essa experimentação pra gente. Inclusive a gente diz, quando a gente trabalha com arte, né, com as crianças ou com os adultos, a gente quer que as pessoas elas se abasteçam de arte para elas produzirem mais arte. É a mesma coisa. Então a gente precisa ter estimulado os nossos hobbies, os momentos realmente inclusive de descanso. Eu costumo dizer que nada como uma boa caminhada na minha vida para eu ter novas boas ideias. Então eu acho que é isso, todos os dias a gente inserir esses momentos de experimentação e de degustar a arte, por exemplo. Que bacana. Então é muito importante isso que você falou, pro pessoal que está em casa também, a questão da nutrição, seja de leitura, seja estética, seja de bons momentos da vida, para a gente conseguir extravasar todo o potencial criativo que a gente tem. Exatamente, exatamente. E, Josi, é interessante que alguns pensadores, eles dizem que a criatividade nasce do caos.
Outros dizem que nasce realmente do momento em que a gente não está fazendo nada, né? Do ócio. E entre o caos e o ócio, né, há um leque de opções. Então eu acho que a gente tem que estar testando sempre as duas coisas, né? Sempre essas possibilidades de estar se abastecendo e ao mesmo tempo também estar descansando, também estar realmente deixando com que as coisas apareçam e aconteçam na nossa vida. Tem um livro muito interessante que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Excelente. E esse livro fala justamente da gente se permitir tomar um café com os colegas, conversar, para desenvolver a nossa criatividade, que no momento essencial vai surgir uma boa ideia. Exatamente. Você sabe que existe uma pesquisa do pessoal lá do MIT, né, nos Estados Unidos, que eles falam muito da questão da educação mão na massa. E que é o jardim, eles têm até o livro Jardim da Infância para a Vida Toda. Eles entendem que toda educação deveria se basear no Jardim da Infância, para uma educação mais mão na massa, mais criativa, mais criadora, mais experimentadora. Então é muito gostoso quando a gente pensa nisso. Quando a gente vai numa escola infantil, como as nossas aqui da rede, é tudo tão colorido, é tudo tão lindo, é tão estimulante. E por que quando as crianças vão crescendo, quando a gente vai virando adulto, a gente quer deixar tudo tão quadrado, tão cinza? Pra que isso? Não é? Então a gente precisa voltar a esse estímulo da infância na vida adulta também. Tenho certeza que a Poliana vai ficar muito feliz com essa sua fala e o pessoal que está em casa também. O CEDEMP é um espaço desse que a gente propicia esse desenvolvimento. No Centro da Educação Empreendedora, a gente fomenta nos alunos o estímulo à criatividade, um espaço diferente, um espaço bonito. No próximo programa vocês vão conhecer muita coisa boa do CEDEMP também. E que legal! E você, hoje, é professora da sala de leitura aqui da rede, Sim. São José. Perfeito. E lá no Vera Babo, o que você acha, não só no Vera Babo, mas nas escolas como um todo da rede, qual a importância desse espaço para o desenvolvimento da criatividade dos nossos estudantes? Ah, é fantástico, né? É lindo a gente poder ter um lugar onde as crianças, os jovens, os professores, inclusive, eles podem experimentar novos lugares, novas experiências, porque isso é a literatura, né? Então é a possibilidade da gente se apaixonar, depois a gente se revoltar e depois a gente chorar. E se apaixonar então, de novo. Então é tão gostoso. Então a literatura faz muito isso. Então eu entendo que a literatura, ela é um braço muito forte da criatividade e realmente um auxílio muito grande, né, para desenvolver todos esses aspectos que a gente quer dentro das nossas crianças e jovens. E a imaginação, né? Ai, que delícia! Gente, como é bom! Que delícia! E você tem muita imaginação, tanto que você já produziu alguns livros aí. Conta pra gente as suas histórias, os seus livros, o seu trabalho, como que é, Estefânia? Na verdade, eu costumo dizer para as crianças assim, sabe, Josi? Eu sou autora de mais ou menos 30 livros, só que somente alguns deles foram publicados até agora. Na verdade, tem muito mais no forno e muito mais na gaveta. Então, na verdade, eu tenho os livros da Melissa, que são os livros infantis, os meus primeiros livros publicados. E é tão gostoso porque hoje ainda eles são utilizados como obrigatórios em diversos colégios pelo Brasil. A gente já tem a versão em inglês que é utilizada em Aix-en-Provence na França, em British Columbia no Canadá, então traz uma alegria muito grande. E os livros da Melissa, ele tem como tripé ali a questão da investigação infantil, da personalidade da criança, né? E da questão da valorização da sua própria história. Então isso é o que a gente trabalhou a respeito dos livros da Melissa. Depois a gente tem a Cara do Brasil, né, Empoderamento Infantil Crespo, que é todo um projeto, né, que eu desenvolvo contra o racismo, especialmente dentro das instituições escolares. Então, todo um trabalho desenvolvido com as nossas crianças, com os nossos jovens, né, com relação especialmente aos seus cabelos crespos e lindos como o seu. E depois disso, por exemplo, tem Sussurros da Meia-Noite. Eu tenho um livro de suspense e terror que saiu totalmente da minha zona de conforto, mas que também foi uma delícia, né, ter essa experiência. E agora a gente tem o Contaí, né, essa experiência de trabalhar a educação financeira para crianças, né? A gente trabalhar desde a parte de consumo até a parte de empreendedorismo, né, trabalhando aí com essa faixa etária das crianças e adolescentes. Então é uma delícia.
E a Estefânia já nos deu alguns spoilers aqui. Mas eu queria retomar com você a questão dos livros da Melissa. Como que é desenvolver esse trabalho com crianças tão pequenas para estimular até mesmo o autoconhecimento e a exploração? Na verdade, Josi, eu até estudei sobre isso na faculdade pela primeira vez, que foi filosofia infantil, segundo Lippmann, né? E aí foi a primeira vez que eu realmente tive contato com, uau, o autoconhecimento é importante desde sempre. Então, os livros da Melissa, eles trazem essa reflexão para as crianças de quem elas são, de onde elas vêm, o que elas gostam de fazer, quais são as dúvidas da vida delas, né? Quais são os sonhos, os desejos, que profissão elas querem ter, né? Então, isso tudo é bastante importante para o desenvolvimento. E não só para as crianças, né? A gente entende que isso é um processo que não vai se findar nunca. Nunca. Autoconhecimento é essencial. Exato, sempre, né? Exato. Então é isso que a gente vai tentando fazer. Inclusive, muitas vezes os livros da Melissa são utilizados em contextos que eu não tinha imaginado. Por exemplo, em centros de educação especial para adolescentes, ou até mesmo em educação hospitalar, coisa que eu nunca tinha imaginado, e com crianças e adolescentes maiores. Então eu imaginei a Melissa e os livros dela para a faixa etária de alfabetização, mas aquilo ultrapassou todos os limites que eu tinha imaginado. Proporções, né? Exato. Bacana. E eu achei muito interessante que você falou da coleção que busca minimizar os impactos de uma educação ou de um tratamento racista. E como isso é importante, né? A gente priorizar uma educação antirracista, que não seja só nas escolas também, mas que os meninos e meninas tenham acesso a livros que falem sobre esse assunto, que conscientize, que busque uma reflexão sobre esse assunto. Ainda é um nó muito grande que a gente precisa desenvolver. Tanto, Josi, que agora, neste último mês, eu passei pela experiência das crianças de 1º e 2º ano fazendo uma atividade comigo, começarem a levantar essa discussão da questão do lápis cor de pele. E isso é algo que ainda acontece muito. E uma das coisas que me deixou assim muito entristecida foi em que em 2017 eu passei por uma situação em que um aluno passou por uma situação de racismo na escola aos 10 anos e aquilo me chocou muito, principalmente pela fala dele ao dizer assim, não professora, mas é sempre assim. E aquilo me deixou muito escandalizada, especialmente porque parecia que eu não via, entende? Era algo que eu sabia que acontecia, mas talvez na TV, talvez alguma coisa, mas não daquela forma que aquele aluno me disse. E desde 2017, então, eu passei a abrir a oportunidade dos meus alunos a falarem sobre o assunto. E foi assim, então, que nasceu o projeto A Cara do Brasil. Então, a gente iniciou dentro da escola onde eu estava em 2017 para 2018 e aquilo foi ampliado. Então, aqui na cidade nós fizemos vários encontros de crespos e cacheados, fizemos desfiles das crianças dos cabelos crespos. Eu fiz várias parcerias com fotógrafos, com cabeleireiros, para realmente montar books dessas crianças. E eu tinha ali dois objetivos muito claros. O primeiro realmente era empoderar as crianças e adolescentes do cabelo crespo. E do outro lado, as crianças que não o são, conseguissem ver aquilo como muito belo, né? Então foi algo muito gostoso de se iniciar, mas a gente vê que é um processo muito árduo ainda que a gente precisa desenvolver. A gente tem uma pesquisa hoje que demonstra que a gente não tem nem 10% dos nossos livros infantis com os protagonistas negros. E isso é muito chocante, isso não poderia estar acontecendo mais. Então a gente precisa fazer coisas que realmente mudem essa realidade. E é tão interessante que às vezes as pessoas dizem, nossa, mas Estefânia, quem é você, né? Uma loira falando de racismo. Eu não preciso ser judia para repudiar o Holocausto, né? Então a gente precisa lutar pelas causas que a gente acha que são justas. E enquanto educadora, eu tenho obrigação de trazer esse tema para trabalhar com as minhas crianças e jovens. Então é algo que a gente precisa mudar. E a essência de uma educação antirracista não é somente os negros lutarem. Não. É toda a sociedade, toda a população. Aí sim nós teremos uma educação com igualdade ou equidade, né? Bacana. Exatamente. E Josi, até queria dizer que hoje eu trabalho na formação de professores e eu tenho inclusive cursos de educação antirracista para professores não negros.
para que a gente possa discutir de uma forma que muitas vezes eu entendo que muitos educadores, eles estavam com a visão da Stefânia antes de 2017. Então eles não estão vendo que precisa de mudanças, entende? Então é um processo, a gente precisa desse processo. processo. É um processo e que bom que a gente já deu alguns passos em relação a esse avanço, né? E agora conta aí sobre o Cauã, que é do enriquecimento curricular, que puxa o sardinha para o nosso lado também, que fala sobre educação financeira, como que é o Cauã, como são as histórias do Cauã. Que delícia! Foi um prazer imenso, né, quando chegou para mim esse convite. Stefânia, você está sendo convidada para fazer parte de um projeto grande de educação financeira infantil. Você topa ser a escritora desses livros? Nossa, foi uma alegria tão grande, até porque dentre tantos escritores, né, nacionais, não só regionais, mas nacionais, ter sido convidada para fazer parte desse projeto foi um reconhecimento muito grande do trabalho que eu já vinha desenvolvendo. Né? Exato. Então eu fiquei muito feliz. Logo de início eu falei, nossa, e aí, né? Mas peraí, 6 livros, como é que a gente vai fazer isso, né? Como vão ser os temas? E aí eles me deram, né, o pessoal do projeto, eles me deram alguns subsídios, né, sobre quais temas que eles gostariam, mas também deixaram muito livre. E aí foi por isso que eu reconheci. O fluxo criativo... E aí eu pensei, gente, isso tem tudo a ver com enriquecimento curricular. Então eu procurei uma professora do enriquecimento curricular para me contar um pouco mais a respeito do projeto, para que a gente pensasse, né, nessas grandes temas que são desenvolvidos, e propus exatamente esses temas para o pessoal do projeto e eles amaram. Então a gente tinha aí vários temas que eu queria desenvolver, como a questão do consumo consciente, a questão da mesada, né? Toda essa questão da mesada, a questão do empreendedorismo em si, toda a questão inclusive de solidariedade, brechó, bazar, como isso funciona, né? O fluxo das coisas que precisam ser reorganizadas na nossa vida, que passam pela gente, toda essa questão, inclusive do minimalismo, né? Eu queria incluir tudo isso. No entanto, o grande desafio é que eu não queria que virasse uma cartilha, sabe? Como aquelas que chegam às vezes nas nossas bibliotecas e que as crianças não querem pegar. Então eu queria que fosse algo que eles gostassem. Então esse foi o motivo pelo qual eu decidi fazer em formato de diário, né? Então eu coloquei a vida do Cauã e as coisas inerentes a um menino de 12, 13 anos. E em meio a tudo isso, ele está participando de um projeto, né, de um concurso de educação financeira lá na escola dele, da rede municipal, como a professora do enriquecimento curricular. Bacana. A gente fica muito feliz em saber de todo esse seu trabalho, o impacto, o reconhecimento também de ver uma potencialidade no nosso componente, que é o enriquecimento curricular, e quanto isso pode agregar aos nossos alunos de maneira indireta, de maneira da literatura, que você consegue, lendo um diário, conhecer sobre os nossos temas. Sim, eu acho que esse era o objetivo, e tá dando tão certo, Josi. Ai, as crianças, eles são muito lindos. As crianças, os adolescentes, eles querem saber, eles querem falar e querem dar sugestões do que vai acontecer na vida do Cauã. Não só na questão do concurso e da educação financeira, mas também na vida amorosa do Cauã, né? Imagina. Eles estão querendo, na verdade, saber tudo o que vai acontecer e vão dando muitas dicas, é bem gostoso. E nossa entrevista está chegando ao fim, gente. Olha, uma pena, né, Stefânia? Foi um papo muito gostoso. Adorei te conhecer. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também gostou de conhecer um pouquinho da Stefânia. Mas se quiser conhecer mais dela, podem acessar as redes sociais. Isso mesmo, a gente tem os professores mágicos, né, que é realmente meu perfil no Instagram voltado para professores, mas a gente tem a escritora Stefânia também, que é voltado mais para as crianças e jovens. Ai, que bacana. Então, estão convidados a visitar o perfil, curtir, compartilhar. E obrigada, viu, Stefânia? Foi um prazer muito grande, uma delícia conversar com você, falar um pouquinho de tudo isso, desses projetos, é realmente uma parte muito importante da minha vida. Muito obrigada, Stefânia. Agora é com vocês, meninas. Quanta criatividade, quanta animação e quanto talento, né, da Stefânia. Muito bacana ver como a literatura pode despertar essa criatividade e despertar aquilo de melhor que nós temos. É verdade, que coisa boa ter uma profissional assim como a Stefânia na rede, né?
tanta criatividade, tanta coisa boa, tanta contribuição positiva para os nossos alunos, para os nossos professores. É muito bom. E é interessante também a gente pensar que hoje em dia a realidade dos nossos alunos é diferente, né? Eles estão sempre cada vez mais dentro desse mundo digital, então a escola, os professores, a sociedade como um todo precisa ajudar ofertando um repertório melhor para eles, ajudando a desenvolver essa criatividade para que eles também possam expandir aí suas produções, suas criações, né? E nós fomos agraciadas hoje, né, por essa demonstração aí de tanta criatividade, que inclusive é o que a gente trabalha aqui no CEDEMP, né? A gente busca transformar os alunos e fazer com que eles desenvolvam cada vez mais criatividades e se tornem pessoas aí para transformar o mundo e criarem coisas novas. É isso mesmo, meninas. E pensando nisso, separei aqui uma frase da escritora Teresa Amabile, que em seu livro Criatividade em Contexto diz o seguinte: a verdadeira criatividade é impossível sem alguma medida de paixão. O melhor modo de ajudar as pessoas a maximizar seu potencial criativo é permitir que elas façam algo que amam. Eu acredito que a criatividade tem tudo a ver com aquilo que nós somos de verdade, né? Com os nossos talentos, com as nossas aptidões. Então, bora desenvolver a nossa criatividade. E assim nós finalizamos o nosso programa hoje. Foi muito bom estar com vocês e o nosso desejo é que você desperte a sua criatividade, exale a sua criatividade, transforme a sua vida, transforme o mundo, transforme as pessoas. Até mais!